Graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós. Eu vos falar aqui é o presbítero irmão José, da Igreja Assembleia de Deus ali da cidade de Araquari. Amados, hoje, dia 3, então aí, de março, sexta-feira, como muitos falam, né? Sexta-feira Santa, outros sexta-feira da Paixão. É a sexta-feira onde Jesus foi julgado, onde Jesus foi lá condenado, onde Jesus foi crucificado e expirou. Às 6 horas da tarde, Jesus expirou. Tudo que Jesus passou, antes disso tudo acontecer, mais ou menos 700 anos antes de Jesus estar na terra, lá em Isaías 53, já nos mostra o que um homem iria passar. O Salvador da humanidade, o Salvador do povo escolhido, eu, você, amados, não é só os judeus não, o que todos iriam presenciar naquele momento. Depois de 700 anos, muitas coisas aconteceram, então muita gente esqueceu, porque o povo acaba esquecendo, as gerações vão saindo, outras gerações vão chegando. Em Isaías, então, 53, no versículo 5, você pode ler aí o capítulo inteiro, que fala sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Salvador e tudo que ele passaria. E por causa disso tudo que ele iria passar, ele estaria carregando todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Mas foi preciso isso acontecer. Por que Deus permitiu, amados, para que essa geração de hoje e as vindouras que nós vivemos tenham a oportunidade de salvação. Amém? Então aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, suas pisaduras, fomos sarados. Para mim, amado, quando chega, todo ano que chega essa época da Páscoa, eu fico muito triste quando lemos essa história, mas ao mesmo tempo não é para nós ficarmos tristes, sim felizes. É triste pelo sofrimento, né? Por ver ali, ler o sofrimento que um homem passou que não fez nada de errado, nenhum pecado lhe fora atribuído. Como Pilatos mesmo falou, não achei mal nenhum neste homem. E trocaram Jesus por um malfeitor. E mesmo assim ainda Jesus, lá na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, amados, vamos entender um pouquinho mais aqui no nosso devocional. Amados, é bem difícil para mim falar, mas é a palavra de Deus. Eu fico muito emotivo em questões assim de sofrimento, de angústia, de dor. Quando uma pessoa às vezes vem pedir oração, está passando por alguma enfermidade, por alguma tristeza, eu fico muito emotivo com aquilo, oro e me sinto no lugar da pessoa. Então aqui, sua dor, nosso ganho, ou seja, a dor do Senhor Jesus. Isaías 53 é um capítulo impressionante da Bíblia no que hoje chamamos de Antigo Testamento. Aproximadamente 700 anos de Jesus andar na terra, Isaías profetizou sobre um servo sofredor que também, de alguma maneira, seria exaltado, um Salvador vindouro, um futuro redentor, o tão esperado Messias, cuja morte traria vida. Então aqui uma porção de Isaías 53 diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Então,
Quem era este homem que seria perfurado, esmagado e ferido por causa dos pecados de outra pessoa, ou seja, de bilhões e bilhões de pessoas cujas gerações já se passaram e ainda vêm outras gerações, cuja punição imerecida seria o catalisador para a cura, a vida de quem seria dada como oferta para que outros pudessem viver? Jesus Cristo não só se encaixa na descrição do servo sofredor que pagou o preço final para resgatar o seu povo, redimi-lo e libertá-lo. Ele também se encaixa na descrição de muitas outras predições inspiradas sobre o prometido libertador da nação judaica. Foi profetizado que o Messias viria da linhagem de Davi e nasceria de uma virgem. Em Belém, ele faria milagres surpreendentes. Embora inocente, ele seria traído por um amigo próximo, espancado e cuspido, perfurado nas mãos e nos pés, e finalmente morto. Mas, porque ele intercederia pelos rebeldes. Então aqui, amados, aqui eu estou falando, mas tem todos os textos bíblicos para você acompanhar, né? Viria da linhagem de Davi, está lá Isaías 9:7. Nasceria de uma virgem, Isaías 7:14. Em Belém, Miqueias 5:2. Faria milagres surpreendentes, Isaías 35:5-6. Inocente, Isaías 53:8. Seria traído por um amigo próximo, 41, né? Salmos 41:9. Espancado e cuspido, Isaías 50:6. Perfurado nas mãos e nos pés, Salmos 22:16. E finalmente morto, Daniel 9:26. Mas por que ele intercederia pelos rebeldes? Isaías 53:12. Muitos seriam contados como justos, Isaías 53:11. Assim como um soldado daria a vida por seus compatriotas, Jesus deu a vida pelo mundo. Hoje considere as consequências da decisão de Jesus. Considere a vida abundante a que você tem acesso, porque Jesus assumiu seu sofrimento e vergonha. Reflita sobre a crucificação de Jesus durante o seu dia. Amados, Jesus, quando estava na terra, que ele fez ali, né, os seus discípulos e todas as outras pessoas que seguiam, as multidões que seguiam Jesus, muitos seguiam pelos seus discursos, outros o seguiam porque ele fazia milagres, mas muitos viram que ele era diferente daquela nação que estava ali, de tudo que estava acontecendo, principalmente as pessoas que eram, amados, ignoradas, que sofriam por causa do governo que tinha, o governo judeu. Eu estou falando aqui, não estou falando dos romanos não, amados, porque os romanos estavam lá e tudo que aconteceria, que os romanos estavam, né, e cuidavam da cidade, tudo isso porque o povo foi desobediente. Tudo que aconteceu com o povo judeu. Se você ler a Bíblia, todo o Velho Testamento, você vai ver quantas e quantas vezes o povo escolhido desobedeceu a Deus. E quantas vezes nós, amados, fazemos algo da nossa própria inteligência que é falha, que é uma inteligência humana. Não buscamos a sabedoria de Deus. Jesus passou por tudo isso, amados, para que hoje eu e você entendêssemos o motivo por que ele passou, que ele tinha que passar. A nossa reflexão, o que mais te chama a atenção sobre este versículo? A morte e ressurreição de Jesus me pouparam das consequências eternas do meu pecado. O sacrifício de Jesus removeu a barreira entre mim e Deus, e também Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Preciso contar a alguém sobre ele. É isso, esse é o nosso ID, amado. Levar a mensagem da vinda do reino de Deus. Eu ouço isso desde pequeno. Jesus está voltando.
Quantas e quantas gerações atrás já ouviram isso? Para nós, amados, pode demorar anos, pode demorar meio século, mais um século, não sabemos. Porque as coisas que vêm acontecendo no mundo estão preditas lá no livro de Apocalipse, Revelações. E outras coisas que vão acontecer depois da vinda do Senhor, quando Ele virá buscar o seu povo, a primeira vinda do Senhor. Tudo isso, amados, tudo que aconteceu na história, tudo tem um motivo, um significado para acontecer, mas por que Deus deixa tantas pessoas sofrerem? Amados, quantas pessoas lá morreram pelo sacrifício do Evangelho? Quantas milhares e milhares de cristãos foram perseguidos, açoitados, crucificados, jogados aos leões? Porque era preciso, para que a palavra não fosse apagada e fosse expandida e hoje chegasse a locais mais remotos. Temos aqui, amados, então a nossa oração dessa mensagem e a nossa imagem, amados, desta mensagem também. Vamos aqui para a nossa oração, agradecendo a Deus por esta semana, agradecendo a Deus por todas essas mensagens, que nós sempre lembremos o que Deus fez por todos nós. O grande amor que Deus tem pelos homens, que deu o seu único filho, que perecesse, que fosse o sacrifício final para a nossa salvação. Amado, soberano e eterno Deus, em teu nome, Jesus, obrigado, Senhor, por se tornar Deus conosco. Obrigado, ó Pai, por tirar a transgressão do mundo dos nossos ombros. É por causa, Senhor, do teu sacrifício misericordioso que podemos, Pai, experimentar agora a vida eterna contigo. Hoje, Pai, recebo, Senhor, o dom gratuito da salvação e convido, Senhor, o Senhor para me curar de dentro para fora, Pai. Eu quero, Senhor, passar o resto da minha vida me tornando mais parecido com o Senhor, Pai. Então, Senhor, ajuda-nos, Pai, porque nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Mesmo, Senhor, depois de tantos milênios já se passaram, nós precisamos, Senhor, do Teu consolo, nós precisamos do Teu conforto, nós precisamos, Pai, da Tua paz, da Tua cura. Mesmo, Senhor, depois de tantos milênios, ainda vemos, Pai, injustiças neste mundo caído. Vemos, Pai, guerras. Vemos tantas coisas ruins ainda acontecendo, ó Senhor, que Tu também está vendo, Pai. E sabemos, Pai, que o fim está próximo. Então, Pai, dá-nos, Senhor, a inteligência, a capacidade, Pai, para levar a Tua mensagem para mais e mais pessoas, Pai. Dá-nos, Senhor, o dom, Pai, para estar lá orando pelos enfermos, para estar ajudando os necessitados, Pai. Assim como Tu o fizeste, Senhor, sem pedir nada em troca. Nem ouro, nem prata, nem coisa alguma pedisse de ninguém, Pai. Poderoso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo dom gratuito da salvação. Neste dia, Pai, eu Te agradeço, ó Deus, e com o coração, Senhor, pesado e ao mesmo tempo alegre e aliviado, porque eu acho, Senhor, que eu não aguentaria estar lá, Pai, e presenciar tudo, Senhor, que Tu passastes. A mesma coisa, Senhor, que se Tu pudesses, Pai, já teria feito com tantas e tantas pessoas inocentes que passaram em todas essas gerações, sofreram por amor do Teu nome. Sabemos, Pai, que somos pecadores, somos falhos. E por mais que conheçamos, Senhor, a Tua verdade, conheçamos, Senhor, que devemos sempre estar ligados em Ti, falhamos.
Então perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, Pai. E dá-nos, Senhor, o livramento, através da Tua misericórdia. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo. Eu te agradeço pelos filhos, te agradeço pelos familiares, por todos os nossos amados irmãos em Cristo, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que podemos ter acesso. Em Teu santo, poderoso e eterno nome, Pai, te agradeço pelo trabalho, Senhor, te agradeço pelo alimento que tens provido, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas, Senhor, e as portas, Senhor, que Tu fechas. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Tu sabe que cada um, Senhor, precisa. E às vezes, Pai, muitas das vezes buscamos as coisas pelo nosso próprio entendimento, que é falho, que é humano. Então, Senhor, que venhamos sempre buscar o Teu entendimento, através de tudo que Tu já, Senhor, ensinastes e que está aí, Senhor, nos livros. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Em Teu santo, poderoso e eterno nome, eu te agradeço e coloco a minha vida, Senhor, como sacrifício também bom e agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Amados, então que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com todos vocês. Não se esqueça, hoje é Páscoa, muitas pessoas veem este dia como um dia de colocar ovinho, chocolate, coisa de coelhinho, mas é um dia para refletirmos que foi nesta semana em que recebemos o dom gratuito da salvação eterna. Fiquem todos com Deus, eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.